Jogo tenso, jogo fechado. E o que a gente faz nessas posições? A gente tenta não errar. Quer saber mais? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda demais o canal. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e é relevante e que ele pode enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário das nossas partidas rápidas, tentando fazer uma boa partida e hoje começando de peças brancas, aqui contra o Vaninho RC da Suíça. Ele tem 1184 de rating, estamos nós começando hoje com 1188, tentando fazer uma boa partida para nos aproximarmos de novo aí dos 1200. A gente bateu na trave, chegou a 1195 ali, mas acabamos não conseguindo. E se a gente ganhar essa aqui, a gente leva 8 pontinhos para casa, um empate daquele tradicional 0 a 0 e a derrota vem aí com menos 8 pontos para casa. Então a gente também não pode se descuidar muito daqui, hein? Não podemos nos descuidar muito. Vamos começar aqui com a nossa abertura italiana, Gioco Piano, jogo devagar, se não estou enganado, é isso aí. A gente saiu aqui já desenvolvendo as nossas peças, já estamos prontos para fazer o rock aqui, botar o nosso rei em segurança e começar um ataque feroz para conseguir destruir com o nosso adversário. Beleza, aqui ele ameaçou já entrar com essa jogada, a gente depois vai ser obrigado a recuar e de repente ele vem para cá e a gente começa a se complicar um pouquinho. Vamos dar um espacinho para o nosso bispo então aqui. Caso ele realmente venha para cima, a gente consegue recuar o nosso bispo aqui para casa de A2. E a gente já não tem mais tantos problemas assim, né? Vamos fazer o nosso rock, colocar o nosso rei em segurança, talvez ele queira fazer algumas trocas aqui. A gente pode também já pensar em entrar aqui com o cavalo ou algo nesse sentido, né? Beleza, ele ameaçou ali o bispo, cravou o nosso cavalo, vamos então aqui ameaçar o bispo dele, questionar esse bispo. Ele recuou lá e a gente pode agora pensar talvez em trazer realmente aqui umas ameaças, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Se a gente entrar aqui com um cheque, não vale mais tanto a pena, ele está protegendo com o bispo, né? Então agora talvez isso aqui já não faça mais tanto sentido. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer o nosso cavalo para cá. Vamos, antes disso, talvez trazer a torre para cá, botar a torre um pouco mais centralizada. Botar ela na mesma coluna do rei, inclusive. Depois pensar em trazer o cavalo para cá para a gente tentar ameaçar um pouco esse bispo dele. Isso aqui acabou enfraquecendo também um pouquinho esse peão da casa de F... da casa de F2 ali, né? Beleza, beleza, beleza. Ele atacou lá, agora a gente não pode vir pra cá porque a gente tá cravado. A gente pode estender aqui, mas a gente tá enfraquecendo aí nossas casas de cores escuras aqui também, né? A gente vem pra cá, ameaça esse bispo. Protege um pouco mais aqui. Seria uma opção. Agora a gente pode entrar aqui com cheque. Se ele capturar, a gente pode capturar aqui. E daí a gente segue o jogo. Mas acho que não é uma alternativa ainda agora. A gente poderia vir pra cá com cheque. Ele capturaria, a gente seguiria por ele também. Aqui é uma opção que não é boa não pra gente. Então vamos fazer assim por enquanto. Tô com muitos receios de jogar aqui, mas vamos lá. Vamos lá pra cima dele. Bloquear esse ataque duplo no cavalo. Agora a gente captura aqui, beleza. Só que agora a gente ficou mais enfraquecido na nossa entrada aqui, né? Ok, aqui ele foi pra lá. Vamos pensar aqui o que a gente pode trazer, né? Talvez trazer o cavalo pra cá. A gente começar a ter algumas ideias de cavalo. Talvez entrar aqui já com uma ameaça de cheque. Ou então trazer o cavalo pra cá pra gente começar a... talvez desenvolver nas casas escuras aqui, né? A gente tem que... poderia dar um jeito de proteger. Não estou muito satisfeito com as casas de cores escuras. Eu vou propor uma troca aqui de bispos. Só para a gente enfraquecer um pouco mais o ataque nas casas escuras dele. Vamos ver se ele vai querer fazer isso. Ele ainda pode vir para cá, a gente captura simplesmente. Ok, ele recuou lá. De qualquer forma aqui, eu acho que eu vou fazer essa troca. Acho que é melhor para mim. E já trazer o nosso cavalo aqui. Botar ele num posto um pouco mais centralizado também. A
gente acabou cortando o ataque aqui na casa de F7, mas ok, por enquanto, né? Beleza, agora a gente pode, agora sim, vir pra cá, talvez. Pensar em algo um pouco mais nesse sentido. Aqui não faz muito sentido porque a gente está sendo atacado pela dama dele, né? Então vamos recuar o cavalo. A ideia é colocar ele aqui na casa de F3. De F5, aliás, pra gente já manter também um ataque mais forte. A gente está protegendo, enquanto isso, também essa casa aqui de D5 com o cavalo. Ele ameaçou lá, vamos ver o que a gente pode. Se a gente vier aqui, acho que não faz tanto sentido nesse momento, né? Vamos só dar uma pensadinha a mais aqui. Se a gente ameaçar aqui, ele captura. A gente não tem nenhuma continuação da jogada depois ali, então vamos simplesmente recuar por enquanto. Pra cá. Mantemos o bispo nessa diagonal ainda. Show de bola. Agora sim, a gente pode vir pra cá, pensar, ele capturaria. A gente não tem muito futuro ali. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos avançar com esse. Pensar em romper um pouco mais o centro aqui agora. Aqui está protegido, ele fez o roque, mas de qualquer forma. A gente adiciona uma proteção aqui. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Agora talvez valha a pena a gente vir pra cá. Vou trazer o nosso bispo aqui. A gente corta esse ataque do nosso cavalo ali, a gente corta o ataque do cavalo. A gente também já está atacando essas duas casas aqui que podem ser daqui a pouquinho importantes. Beleza, ele já atacou lá. Eu não vou desestruturar os nossos peões aqui, então avançar com a dama. Essa é a ideia, a gente já coloca também a dama numa boa casa aqui de diagonal, de repente pensando já em fazer algumas trocas aqui. Forçar um pouquinho mais ali, assentar nessa diagonal do rei. Começar a trazer também as torres um pouco mais para o jogo aqui. Agora sim a gente vem para cá, o bispo não está mais ameaçando esse peão. Então a gente pode pensar aqui, de repente, em forçar um pouquinho mais aqui. Vamos ver o que a gente pode pensar aqui. A gente pode vir aqui ameaçar o cavalo dele. Ele toma lá, a gente toma aqui de volta. E aqui sim a gente pode... Será que a gente faz essa troca? Acho que não faz sentido a gente trocar ainda, né? Vamos manter aqui por enquanto. A gente mantém aqui. Ainda na mesma coluna do rei. Ele propôs uma troca de qualquer forma, né? Eu não vou trocar ainda aqui com ele. Acho que não faz sentido. Se ele trocar, a gente troca aqui. A gente melhora um pouquinho a nossa posição em termos de... de peões aqui, eu acho, né? Aqui também umas trocas. Vamos fazer o seguinte, então, aqui. Vamos avançar por enquanto com esse. De proteger. Talvez ele queira trocar realmente. Ou se ele vai querer trocar as damas ou manter as damas no tabuleiro. Essa está sendo a questão agora aqui, né? Quem vai fazer essa troca de damas primeiro? Ele quis trocar ali. Eu vou trazer com o nosso peão aqui da coluna H, porque as torres dele ainda não estão aqui. Beleza. E daí agora a gente faz o seguinte, a gente vem pra cá. Protege esse peão, já traz aqui a torre. A ideia é trazer a torre já pra coluna H o mais rápido possível aqui pra gente. Vamos pra cá agora. Beleza, ele foi pra lá. Eu captura aqui. Vou manter fechado aqui esse lado por enquanto. Se ele quiser capturar, a gente captura aqui. Aí não tem problema. Beleza, e mantemos tudo aqui, meio fechado. Ele veio pra cá, mas a gente já traz a nossa torre também aqui para uma coluna aberta, a coluna H. Ele trouxe a torre dele também para uma coluna aberta, a coluna B aqui. Avançou lá, mas aqui certamente foi um erro. E ele abandonou a partida, acabou cometendo uma gafe. Provavelmente ele queria entrar, não sei aonde, aqui com a torre. Mas com essa gafe aqui, agora a gente poderia simplesmente
capturar aqui uma torre dele, a gente conseguiria já bastante material a mais. Ele acabou abandonando e com isso conseguimos aí, galerinha, mais uma vitória. Chegamos aí de novo aos 1.196 pontos de rating, passamos um pontinho nosso recorde aqui e nos aproximamos de novo dos 1.200. Mas vamos ver se a gente fez um bom jogo ou se a gente cometeu muitos erros aqui e poderia ter sido melhor. Bora ali para a revisão então para ver como é que foi. Beleza, galera, vamos começar aqui a nossa revisão. Jogamos com 78,4% de precisão, não foi uma precisão tão ruim assim. O nosso adversário jogou aí com 76,4% de precisão. Não cometemos nenhuma capivarada, o que é muito bom, não tivemos também nenhuma chance perdida, mas cometemos 2 erros durante a partida. Jogamos 6 dos melhores lances e um lance excelente. O nosso adversário teve uma capivarada, muito provavelmente aqui no finalzinho da partida, que foi quando ele abandonou. Teve 2 chances perdidas e nenhum erro e jogou 7 dos melhores lances. E provavelmente a precisão dele aqui só foi abaixo da nossa justamente por causa dessa capivarada. Porque ele teve menos erros, menos imprecisões aqui. E jogou mais dos melhores lances e lances ótimos. Vamos ver aqui, analisando a estimativa de rating para essa partida. Jogamos aí para 1.350, o nosso adversário jogou para 1.300, então os dois jogaram um pouquinho acima dos seus ratings. Nossa abertura aí foi com 94% de precisão e um meio de jogo de 70% de precisão do nosso adversário. Teve uma abertura de 97,6% de precisão acima da nossa aqui, então a abertura dele foi melhor que a gente. Mas o meio de jogo aqui dele foi 67,4% de precisão, um pouco abaixo, provavelmente por causa daquela gafe. Vamos no lance a lance para ver aqui como é que foi. A gente começou com uma abertura italiana. Ele desenvolveu o bispo dele ali, a gente trouxe o nosso peão para a casa de D3. Ele avançou ali com o peão dele em H6, impedindo, então, talvez uma entrada de cavalo, esse tipo de ameaça, talvez aqui com sacrifício, a gente entrando depois na sequência, né? Então tem alguns temas ali que ele impede com esse avanço de peão em H6. A gente desenvolveu o nosso cavalo aqui, os computadores indicam que o melhor já seria ter feito um roque. Ele avançou com o peão dele também na casa de A6 ali, a gente trouxe o nosso peão também para casa dia 2 com a ideia aqui de impedir ou evitar que o nosso bispo comece a ficar muito preso. Então, caso ele venha aqui ameaçar o nosso bispo, antes a gente só teria mais uma casa para jogar aqui, que seria a casa de B3, ele poderia daí simplesmente, de repente, continuar o ataque dele, forçar alguma outra coisa aqui. A ideia era já dar espaço para o nosso bispo poder recuar aqui para casa dia 2, caso fosse necessário. Ele desenvolveu o peão de D6 dele ali e a gente fez o nosso roque, colocando o nosso rei em segurança. Até aqui o jogo está bem parelho, a gente está com 0 pontos de vantagem para os dois lados, então ninguém está com vantagem aqui. Ele desenvolveu o bispo dele, a gente questionou o bispo dele aqui, ele recuou, e aqui a gente trouxe a torre, aqui foi um erro da nossa parte. Inclusive trazer essa torre aqui para a casa de E1 acaba enfraquecendo a casa de F2 aqui, que já está atacado pelo bispo dele, e agora só está sendo protegido pelo nosso rei. E aqui também, então, segundo os computadores, o melhor seria a gente ter trazido o nosso bispo já para a casa de E3, e com isso aqui, fazendo essa jogada sem precisão aqui, ele ficou com 0,5 pontos de vantagem em relação a gente. Ele trouxe o cavalo, aproveitando-se da cravada desse bispo aqui, do nosso cavalo, aliás, o bispo dele aqui cravando o nosso cavalo. A gente não pode tirar ele, porque se a gente capturar, a gente está perdendo uma dama aqui, bastante qualidade a mais. Então a gente desenvolveu o nosso peão. Ficamos em dúvida no momento ali de desenvolver, porque a gente está enfraquecendo bastante, né? A gente está se comprometendo aqui bastante, avançando já um peão bem na frente do rei. A gente está deixando as nossas casas escuras aqui bem mais fracas, bem mais enfraquecidas. A casa clara que esse peão também deixa de estar protegido, então tem várias questões aqui, mas isso impede, interrompe esse segundo ataque aqui do cavalo dele, do bispo dele ao nosso cavalo, o que permitiu então que depois que ele capturasse, a gente fizesse essa troca e conseguíssemos de novo igualar a partida, até ficando um pouquinho em vantagem aqui, com 0,2 pontos. Ele trouxe o bispo, então evitou aqui uma ameaça de checkmate que a gente tinha. Aliás, ele já estava evitando, né? Mas ele trouxe o bispo ali que estava sob ataque, tirou esse ataque, esse bispo do ataque e protegeu ele. A gente trouxe o nosso bispo aqui propondo algumas trocas, e a ideia aqui desta troca foi tentar evitar um ataque mais forte nas casas escuras, então já trocando os bispos de casas escuras também. Ele recuou, a gente simplesmente capturou ali, ele capturou com a torre e a gente seguiu desenvolvendo o nosso cavalo, tentando posicionar ele numa posição, numa casa um pouco mais central aqui da partida, para ele ter uma atuação maior aqui no jogo, né? Aqui a gente já está com um pouquinho de vantagem ainda, de 0,1 pontos, acabou recuando um pouquinho. Ele atacou o nosso cavalo, a gente recuou ele aqui para a casa de E6. Dia 13 ele desenvolveu o bispo, o peão dele ali da casa de B5, atacando o nosso bispo. A gente simplesmente recuou ele aqui, ele desenvolveu o cavalo dele também. E aqui a gente desenvolveu o nosso peão da casa de
C3, tentando ganhar um pouquinho mais de espaço de centro, talvez preparando uma ruptura do centro aqui com o peão de D4. Isso também já libera uma casa aqui para o bispo em C2, para depois a gente poder talvez brigar aqui, caso ele faça o roque ainda para o lado do rei, para lá do rei, que foi algo que ele ainda não fez. O rei dele ainda está centralizado. Agora sim ele fez o roque, e aqui a gente desenvolveu o nosso cavalo, propondo, impedindo aqui, né, bloqueando o bispo dele. Se ele quiser capturar, ele pode, foi o que ele fez essas trocas, então. E a gente capturou com a dama aqui, para tentar evitar aqui que os nossos peões ficassem desconectados. A gente está com todos os peões na partida ainda, né, nenhum peão foi trocado. Então está uma partida bem fechada. A gente acabou capturando então com a dama para evitar essas rupturas. O computador indica aqui que capturar com o peão da casa, da coluna E, que seria melhor, talvez já por abrir a nossa torre também, deixar a nossa torre um pouquinho mais, com um pouco mais de liberdade de jogo. Não foi o que aconteceu ali, ele seguiu desenvolvendo em A5, a gente recuou o nosso bispo, então aqui, para colocar ele já na mesma diagonal da dama também, com a ideia de repente depois conseguir liberar um pouco de espaço e ameaçar um checkmate. Aqui ele desenvolveu mais um peão dele na casa de C5 e a gente foi para cima do cavalo dele, com um ataque ali com o peão. Ele capturou esse peão, a gente capturou de volta. Os computadores indicam que o melhor até seria ter só recuado ao invés de ter capturado. E aqui a gente capturou então o peão dele. A primeira troca de peões aqui durante a partida foi já no 22º lance. Ele desenvolveu, recuou o cavalo dele, estava atacado, apesar de estar protegido pela dama, estava atacado, e aqui ele ataca a nossa dama. A gente recuou simplesmente a dama, os computadores indicam já aqui também que a gente, capturando, fazendo a troca de damas, teria sido melhor. Ele veio com a dama aqui, a gente não quis trocar, deixou ele fazer essa escolha, mas aqui a gente já estava com uma qualidade, aliás, com uma estimativa de vantagem dos computadores inferior, né? Ele está com uma vantagem de 1,87 pontos. Ele decidiu trocar, a gente capturou de volta aqui de novo, segundo os computadores, a gente escolheu o peão errado. Ele desenvolveu o cavalo, a gente trouxe a nosso bispo aqui, então, para colocar ele numa mesma diagonal e também proteger aqui esse peão que está enfraquecido de F3. Os computadores indicam que começar a centralizar já um pouco o rei, ativar o nosso rei teria sido melhor. A gente decidiu vir com o bispo aqui para proteger e de repente depois já pensar em trazer a torre aqui para casa de H2, botando ela numa coluna aberta. Ele recuou a torre dele também lá para a última fileira, para a oitava fileira. A gente trouxe agora sim a nossa torre. Isso aqui, inclusive, é um erro, né? Agora que eu percebi, isso aqui é um erro, porque a gente está entregando esse peão aqui. A gente cortou aqui a nossa entrada do bispo. Inclusive, depois de entregar esse peão, a gente não pode entrar com a torre aqui, porque senão a gente está tomando um garfo, né? A gente deixa a nossa torre num garfo, então a gente acaba nos comprometendo um pouco aqui. Aqui ele já estava com 1,7 pontos de vantagem. Ele acabou indo com o peão ali para a casa de B4. A gente não quis capturar, simplesmente avançou o peão aqui. Ele capturou, a gente fez as trocas aqui, então. Aqui a gente continua com esse peão solto, então ele acabou não vendo esse ponto ali. Agora a gente trouxe a nossa torre para a coluna aberta. Ele também colocou a torre dele aqui numa coluna aberta, então a gente está tentando dominar aqui as colunas abertas. Ele na coluna B, a gente na coluna H. E aqui ele cometeu uma gafe, não sei qual que era a ideia de jogada dele, se era um erro, ele acabou provavelmente clicando errado. Não sei se a ideia era entrar talvez aqui, talvez avançar aqui para a casa de B3, de qualquer forma a gente estaria protegendo aqui com o nosso bispo, mas depois disso ele simplesmente abandonou a partida, porque aqui a gente estaria capturando a torre dele, né? A gente vai capturar a torre dele, a gente vai ficar com bastante material a mais aqui, a gente já pode até pensar em umas trocas e simplificações para a gente conseguir levar esse jogo para um final aqui já vencedor e pelo menos com uma vantagem bem grande para a gente. E ele acabou abandonando a partida, então galera, e a gente conseguiu com isso mais uma vitória. Não foi a nossa melhor partida, mas também não foi tão ruim assim. Conseguimos uma estimativa de rating aí acima do nosso rating, 1350, e uma precisão de 78,4% também não foi tão ruim assim. Importante, a gente não cometeu nenhuma capivarada nesse jogo, acabamos não cometendo nenhum erro grave, que é bem importante pra gente, que está aí tentando subir e tentando aprender um pouquinho mais. Então reduzir os erros, reduzir as capivaradas é importante pra gente. Para a gente conseguir se concentrar talvez em detalhes mais técnicos e também mais avançados do jogo. Aí a gente não precisa ficar se preocupando tanto em simplesmente não cometer erros esdrúxulos aí que volta e meia acontece. Beleza, galerinha, por hoje era isso. Chegamos aí depois dessa vitória a 1.196 pontos de rating, o nosso rating mais alto que a gente já teve. De novo, talvez a uma vitória aí, uma partida, uma vitória de romper a barreira dos 1.200 pontos. Vai ser um dos grandes objetivos que a gente tem partir dos 1.200, depois dos 1.200 a gente tem que bolar novas estratégias aí, talvez avançar um pouco mais
no estudo de aberturas e começar a se aprofundar um pouquinho mais em alguns outros aspectos do xadrez. É isso então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.